Olá, irmãos e amigos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus. Hoje, quinta-feira, 6 de novembro de 2025, um dia que o Senhor fez, como diz o salmista. Alegrai-vos e regozijai-vos nele, no Senhor, e hoje. Hoje é um dia de alegria, como disse Neemias, no livro de Neemias, capítulo 8, verso 10, parte B. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha a expressão de Neemias, como disse o salmista no 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram. Olha a euforia, olha o entusiasmo, olha a empolgação. Você se lembra também do que Jesus exortou os seus discípulos? Os discípulos chegaram ali, cada um se pabulando, como diz no Nordeste, cada um ali com aquela egolatria, porque os demônios, se lhes eram sujeitos, e Jesus disse, olha, vocês não devem estar alegres porque os demônios se sujeitam a vocês. Vocês devem estar alegres porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Palavra rema. Então, hoje é o dia de alegria. Os seus pecados estão perdoados, o seu nome está escrito no céu, e nós temos a esperança de a qualquer momento ir morar lá. Afinal de contas, a Bíblia diz, alegrai-vos na esperança. A esperança é Cristo. A esperança é Jesus. A esperança é o céu, a esperança é a palavra se cumprir na nossa vida, as promessas do Senhor. Pois bem, essa mensagem é personalizada para o programa Som do Evangelho. Quero louvar a Deus pela vida de todos os ouvintes. A cidade é Capitão Poço, aqui no abençoado estado do Pará. Terra FM, meu amigo evangelista Valdeci de Souza, correligionário de ministério. Nós nos conhecemos aí há cerca de 18 anos. Nos conhecemos nas trincheiras das missões, lá no município de Buriti dos Lopes, lá atrás. E hoje a gente comunga todos esses anos, essa dobradinha aí juntos, e nas comunicações, nas rádios e aqui na internet. E eu amanheci o dia com a palavra, e eu vou continuar falando do que a inspiração está no meu coração. 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. A avenida da humilhação, ela tem quebra-molas, ela tem curvas fechadas por demais, ela tem ladeiras íngremes, ela tem descidas perigosas por demais, tem que usar o freio motor, tem que checar as lonas de freio, use o freio de mão, use o maneco, use todos os subterfúgios para você ter aí o alerta, ter o cuidado. Só que Deus sempre vai ficar do lado do humilde. O que é o contrário do humilde? É o soberbo, é o arrogante, é o egoísta, é aquele cara inchado, ensimesmado. Ele acha que o mundo gira em torno simplesmente dele. Ele sempre tem razão, e a gente aprende na didática da vida que a gente perde a razão para ganhar a questão. Vou repetir. Se você quer ser um vencedor na vida, você tem que perder a razão. Olha aí o que é a avenida da humilhação, da humildade. Você perde a razão para ganhar a questão. Ah, mas eu não sei levar desafio para casa. Isso aí não é princípio de humilhação, isso é princípio de soberba, de orgulho, coração jactancioso, pensamento faccioso. Você está com o ego inflado, olhando só para você. Quando você olha o direito do outro, você perde o seu direito. Percebeu aí? Dias atrás eu gravei um vídeo, está aqui no canal do pastor Alexandre Souza, oficial no YouTube, pr.Alexandre Souza Oficial. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos, todos aqueles que consomem os materiais, os conteúdos diuturnos. E o vídeo dizia que o que eu aprendi com os meus primeiros professores de vida, que respectivamente são os meus pais, que o meu direito, ele termina onde começa o dos outros. E você sabe, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Verticalidade, horizontalidade. Quando na oração do Pai Nosso, a didática de Jesus é perdoa, Senhor, vertical, as nossas ofensas, assim como perdoamos, horizontalidade, os nossos ofensores, os nossos devedores, eu estou primeiro entrando no caminho da humilhação, eu estou debaixo
da égide da palavra, obedecendo o que diz a palavra, a prescrição da palavra. Eu preciso estar submisso à palavra, isso aqui precisa ficar bem claro. E a pergunta que não quer calar, você é humilde ou é soberbo? E tem gente tão humilde, mas tão humilde, que ele chega a ser egoísta, ele chega a ser orgulhoso. Porque ele entrou no caminho da humilhação e essa humilhação, ela se transforma em um orgulho. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. E você se lembra, Jesus deu uma aula dizendo assim, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Você lembra que Jesus um dia cingiu-se com a toalha, pegou uma bacia, botou água, e os discípulos ficaram sem entender nada. E Jesus disse, olha, eu vou lavar os pés de vocês hoje. Lá no final ele termina dizendo, assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que Jesus estava ensinando naquele dia, pastor Alexandre? Humildade, ouvintes. Humildade, som do Evangelho. Humildade, pastor Valdeci de Souza. Humildade a toda essa grande leva de ouvintes, Brasil afora, mundo afora. E aí você lembra do texto onde a Bíblia diz, em Provérbios, que a humildade precede a honra. Assim como a humildade precede a honra, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Ei, você sabe que o símbolo do cristianismo, falando de igreja, é a ovelha. Por quê? Porque a ovelha é humilde ou é soberba? É humilde. Esse assunto precisa estar na mesa dos pastores, dos pregadores, dos missionários. Você empresário que emprega pessoas, você que é um grande fomentador das missões do século XXI, da igreja odierna, você precisa melhorar. Se você for mais humilde um pouquinho, você vai melhorar. Eu vou falar pertinho aqui, olhando nos seus olhos. Aos que estão ouvindo, aguce a sua audição. E aos que estão assistindo, preste muita atenção, recobre a sua atenção. Você só não está mais longe por causa da soberba, desse coraçãozinho orgulhoso. Aliás, capítulo 12, e entre o 12 e o 14 do livro do profeta Isaías, diz que Lúcifer quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. E qual foi o pecado que tirou Lúcifer do céu e o introjetou no inferno? O orgulho. Então, o orgulho é um pecado luciferiano. Isso é muito sério. Você está na igreja, tomando santa ceia, dizendo que vai para o céu e não perdoa o seu irmão. A Bíblia diz que quem não ama o seu irmão é homicida. Ai. Como é que faz, pastor? Olha, naquela época em que as lameiras dos caminhões tinham várias frases, eu aprendi a observar e ler as lameiras dos caminhões com a minha mãe, missionária Antônia de Souza Gomes, e eu li uma frase em uma certa época que a lameira do caminhão dizia o seguinte: o mar só é grande porque teve a humildade de se colocar abaixo do nível dos rios. Vou repetir, o mar só é grande, olha o tamanho do mar, irmãos, o tamanho do oceano, ele só é grande porque o nível do mar é abaixo do nível dos rios. Pega a visão. Não conseguiu chegar em lugar nenhum até hoje e já chegou aos trancos e barrancos, ferindo a emoção das pessoas, usando palavras de grosso calão. Olha, até a tua oração, irmão, a Bíblia diz que se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, Deus nem vai receber nem a minha oferta, muito menos a minha oração vai passar das teias de aranha da igreja, do fogo da igreja, da sua casa. Então a palavra de alerta é amar, é perdoar, é relevar, é se humilhar, é descer do salto, é baixar a guarda. A humildade, ela vem antes da honra. E eu quero que você reflita sobre essa sentença e me permita orar pela sua vida, no nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar a humildade do céu em cada coração que me ouve, que me assiste no dia de hoje. As vidas que estão sendo abastecidas, ouvintes do programa Som do Evangelho. Cobre cada uma com o teu sangue. Derrama graça e força e a tua unção para estarmos descendo do salto, cada vez mais sendo humildes, estando em silêncio, esperando o tempo certo, como diz a parte B do versículo em questão, ora pregado de 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo, no cairós de Deus, o Senhor vai nos exaltar. Senhor, nos ajuda acerca dessa premissa. É a nossa oração, é a nossa gratidão, e que todos digam amém. Deus abençoe.
Forte abraço, obrigado a todos os ouvintes do programa Som do Evangelho, Terra FM, quinta-feira abençoada, 6 de novembro de 2025. Meu grande amigo pastor Valdeci de Souza, aquele abraço. E a você inscrito aqui no canal do pastor Alexandre, esse vídeo também vai ser postado no canal. Siga sendo abastecido, sendo fortalecido, sendo beneficiado por Deus, sendo favorecido pelo céu, através desses conteúdos que não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está registrado, no cânon sagrado, na Bíblia, na palavra de Deus. Amo todos vocês, beijo no seu coração, que Deus te ajude, paz e prosperidade, muita vitória da parte de Deus, em nome de Jesus.